Um coração de mãe escreveu uma carta para a jovem filha que acabara de atentar contra a própria vida. E a intitulou 13 motivos para você ficar. Filha, imagino que você tenha pensado muito antes de tomar essa decisão. Que tenha buscado acabar com uma dor enorme, cujo tamanho não consigo imaginar. No entanto, assinalo aqui, de forma muito objetiva, algumas razões. Alguns motivos para você ficar. Primeiro, você parou para pensar como ficaremos todos nós se você partir antes da hora? Quão destroçados ficarão nossos corações, os corações que a amam tanto? Pois é, você tenta acabar com uma dor e cria para nós uma maior ainda. Segundo, será que é hora de desistir? Faz tão pouco tempo que você chegou. Menos de 2 décadas. Olhe quantos anos tem pela frente. Seu livro ainda está nos primeiros capítulos. Não podemos julgar o livro todo pelas primeiras páginas. Terceiro, olhe para trás e veja tudo que já venceu. Tudo que a trouxe até aqui. Todas as adversidades enfrentadas são vitórias. E uma vida de vitórias não deve ser enxergada com olhos de desânimo. Quarto, você nos inspira todos os dias. Você é nosso exemplo. E saiba que de outras pessoas também. Precisamos de exemplos nesse mundo para liderar, para seguir à frente de todos, abrindo caminhos. Quinto, nossa vida foi mais feliz depois que você chegou. Sei que parece conversa clichê de pai e de mãe, como vocês jovens dizem, mas é a mais pura verdade. Você trouxe alegria, vontade de viver para toda a nossa família. Sexto, você ainda precisa ser médica, ser cantora, professora, veterinária, consultora de moda, massoterapeuta. Enfim, o que quiser ser profissionalmente, pois o futuro está aberto para você. Sétimo, lembre quantos momentos deliciosos passamos juntos com nossa família. Você com os seus sobrinhos pequenos, eles adorando brincar com a tia mais velha. E quantos desses momentos ainda podemos ter? Oitavo, andar na areia da praia. O mar, com sua majestosa segurança, nos convida a ter serenidade, mostrando que tudo vai e vem, que a vida é feita de marés altas e baixas, controladas por forças invisíveis e grandiosas. Nono, você ainda precisa ser mãe. Sei que você deseja. Não tenha pressa, mas tenha certeza que será a mais bela experiência da sua vida. Décimo, você ainda precisa aprender a dirigir para me levar por aí de carro como prometeu. Lembra? 11º, viajar. Se você quer tanto conhecer o mundo, outras culturas, outros lugares, planeje-se e estruture-se para isso. 12º, você nunca estará sozinha. 13º, finalmente, não antecipe a sua partida, porque queremos, seu pai e eu, estarmos lá para recebê-la quando chegar de verdade a sua vez de partir. Esperamos sinceramente que a carta tenha tocado o mais profundo da alma dessa filha. Os tempos são de lutas. Na qualidade de pais, não esmoreçamos.
Os bons espíritos atuam sobre nós para nos auxiliar a salvar esses que sofrem dores terríveis no mundo e que insistem em se evadirem pela porta falsa do suicídio. Estejamos atentos. O Senhor segue conosco. Boa noite, minha gente linda. Sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas ao nosso mais um seminário de valorização da vida do Instituto Espírita Vida. Esse é um trabalho realizado por nossa instituição, já é nosso segundo ano, né, por ocasião do movimento Setembrando, que referencia o Setembro Amarelo, mês de conscientização de valorização da vida. Hoje eu estou setembrando. E vocês? Você está setembrando também? Fé, esperança, acolhimento, esclarecimento, consolação e fraternidade real. Tudo isso o Instituto Espírita Vida vem construindo ao longo dos seus 5 anos de fundação. E foi a partir das ações do Vida que no dia 15 de setembro de 2018 nasceu o Setembrando, movimento criado pelo Instituto Espírita Vida para levar as pessoas na rua, nas praças, nos parques, o pensamento espírita sobre as consequências do suicídio e falar, claro, principalmente da valorização da vida, vida em abundância. Então, naquele dia, na Praça do Marco Zero, no dia 15 de setembro de 2018, iniciamos o projeto Escutatória de Rua, junto com vários amigos e amigas queridas que deram as mãos em defesa da vida. Lá, naquele momento, oferecíamos um abraço, oferecíamos flores, fazíamos o acolhimento e ouvíamos cada um que desejava falar. Eis a grande missão do Instituto Espírita Vida: acolher, esclarecer e consolar. E para isso, hoje, trouxemos um convidado especial. Nosso expositor, além de palestrante espírita, é também um YouTube. Ele administra um canal contendo mais de 1000 vídeos de palestras espíritas de diversos temas. E o nome do canal, claro, é Nazareno Feitosa. Então, meus amigos e minhas amigas, você entra lá no canal Nazareno Feitosa no YouTube, se inscreve, assiste os vídeos, dá o seu like e compartilha com os amigos e principalmente com aquelas pessoas que precisam ouvir uma palestra abençoada, de acolhimento, de esclarecimento e de consolo. Mas, sem mais delongas, eu quero dizer que o nosso palestrante de hoje é natural de Fortaleza, no Ceará, e reside hoje em Brasília, onde é expositor espírita e facilitador do ESD, Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita, na Comunhão Espírita de Brasília. Aqui conosco, para falar do tema ansiedade, depressão e espiritualidade, nosso querido amigo Nazareno Feitosa, nosso querido amigo e irmão do Movimento Espírita em Defesa da Vida, Nazareno Feitosa, que nós temos o prazer, a alegria de tê-lo conosco nesse instante para falar desse tema tão importante. Com você, meu irmão, a palavra. Obrigado, Irapanã. Uma boa noite a todos. Obrigado a Micheline, que está aí na técnica, cuidando de todos os detalhes. É uma alegria poder estar sempre ao lado dos amigos do Instituto Espírita Vida, aí de Pernambuco. E lá no nosso canal tem palestras também que a gente realizou aí na época presencial, não é? Muita saudade de vocês, viu? Saudade dessa terra querida, Recife, que nos acolheu durante muitos anos aí. Morei dos 12 aos 20 e pouquinho, aí acho que uns 23 mais ou menos. E muita saudade, são amigos muito queridos. E é uma alegria, então, poder estar aqui. Então, vamos pedir a Deus que nos abençoe, a Jesus que nos ilumine, para que a gente possa desenvolver o tema na sua melhor maneira, não é? Os slides estavam um pouquinho fora do lugar. Bom, a palestra de hoje, então, é ansiedade e pânico em tempos de pandemia, só que a gente vai fazer um ajustezinho, como foi falado. Não vamos falar sobre depressão. O Iraponã gosta muito que a gente aborde esse tema,
mas não vai dar tempo se a gente for falar sobre depressão. Mas tem os vídeos já sobre o seminário completo de depressão, espiritualidade, alegria de viver. Você encontra lá no canal que foi divulgado, um canal no YouTube chamado Nazareno Feitosa. Lá tem uma playlist só com esse tema para quem tiver interesse, ok? Então vamos lá para os nossos slides, não é? E vamos começar com um poema do espírito Casimiro Cunha, pela psicografia abençoada do nosso querido Chico Xavier, do livro Antologia Mediúnica do Natal, da editora da Federação Espírita Brasileira. O Divino Convite. Vinde a mim, vós que sofreis. E a palavra do Senhor, tocando nações e leis, ressoa cheia de amor. Herdeiros tristes da cruz, que seguis de alma ferida, encontrareis em Jesus caminho, verdade e vida. Famintos de paz e abrigo, que lutais no mundo incréu, achareis no eterno amigo o pão que desceu do céu. Almas sedentas de pouso, que à sombra chorais cativas, tereis no Mestre amoroso a fonte das águas vivas. Vinde, irmãos, a Jesus Cristo, o guia que nos conduz. Vosso caso está previsto em suas lições de luz. Né? No seu Evangelho, tem lá realmente o nosso caso, tudo que a gente precisa está lá no Evangelho de Jesus. Então, Divino Convite de Casimiro Cunha, do livro Antologia Mediúnica do Natal. Bom, então vamos ver o que é que a gente pode abordar sobre esse assunto. Inicialmente, Jesus foi muito claro conosco, esclareceu que a Terra era um mundo diferente, não era um lugar de delícias. E ele fala: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. E acrescenta: aquele que quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, esqueça um pouquinho de você, não se preocupe tanto só com você, mas também com seus irmãos, né? Com os nossos irmãos. Tome a sua cruz, a sua doença, a sua dificuldade financeira, o seu relacionamento afetivo difícil, seus filhos, né, difíceis, o emprego também complicado, ou a falta dele agora, muita gente com falta de emprego. Tome a sua cruz e siga-me. Então ele pede para a gente assumir as nossas dificuldades. Ele não disse: me dê sua cruz que eu vou carregar para você. Não, faz parte do nosso processo evolutivo carregar a nossa cruz. E numa frase que ele é muito bonita, ele fala, então, sobre ansiedade, falando-nos: olhai os pássaros no céu. Né? Tem essa frase lá em Mateus, e aí tem toda a frase que a gente vai ler para vocês aqui. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 25, que tem como título: Buscai e achareis. Olha lá o que é que diz o item 6. Não acumuleis tesouros na terra, onde a ferrugem e os vermes os comem e onde os ladrões os desenterram e roubam. Acumulai tesouros no céu, onde nem a ferrugem nem os vermes os comem, porque onde está vosso tesouro, aí está também o vosso coração. Eis porque vos digo: não vos inquieteis por saber onde achareis o que comer para sustento da vossa vida, nem de onde tirareis veste para cobrir o vosso corpo. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Olhai os pássaros do céu. Não semeiam, não ceifam, não guardem celeiros, mas vosso Pai Celestial os alimentam. Não valeis muito mais do que eles? E qual de vós o que pode, com todos os seus esforços, aumentar de um côvado a sua estatura? Né? Ou acrescentar 1 hora em sua vida, como está no outro evangelista? Pelo contrário, a gente desencarna mais cedo, não é? Pela ansiedade, pela preocupação, em vez de prolongar a nossa vida. Por que também vos inquietais pelo vestuário? Olhai como crescem os lírios dos campos. Não trabalham nem fiam. Entretanto, eu vos declaro que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. Ora, se Deus tem o cuidado de vestir dessa maneira a erva dos campos, que existe hoje e amanhã será lançada na fornalha, quanto maior cuidado não terá em vos vestir, ó homens de pouca fé.
Não vos inquieteis, pois, dizendo, que comeremos? Ou que beberemos? Ou com que nos vestiremos? Como fazem os pagãos que andam à procura de todas essas coisas? Porque vosso Pai sabe que tendes necessidade delas. Né? A gente está usando a tradução do Evandro Nolito Bezerra, da Federação Brasileira. Então, a gente tem que lembrar sempre dessa lição da ansiedade. Não é? Então, sobre pandemia, pessoal, a gente não vai entrar nesse tema porque a gente quer focar mais na ansiedade. Vocês já devem ter visto muitas palestras sobre o que é a visão da doutrina espírita sobre a pandemia, não é? Está lá muito bem explicado, melhor do que a gente falar aqui é ver o que os espíritos superiores responderam ao senhor Allan Kardec em O Livro dos Espíritos. São poucas perguntas, a 737 até a 741. Lá você encontra, na terceira parte do Livro dos Espíritos, né, que ele tem 4 partes, ou 4 livros, tem o capítulo Lei de Destruição, no item As Leis Morais. E dentro desse capítulo, que é o capítulo 6º, é a 5ª lei, a Lei de Destruição, tem o item flagelos destruidores. Lá a gente vai aprender sobre terremotos, vulcões, que agora também estão entrando em erupção, sobre os tsunamis, né, provocados normalmente por esses vulcões, esses terremotos. Também vamos aprender sobre as pestes, que é o que nós estamos vivendo agora, né? As epidemias ou pandemias, são pestes. E também sobre os grandes períodos de fome, os invernos muito prolongados, enfim, sobre esses problemas gerais, esses grandes cataclismos que afetam muitos de nós ao mesmo tempo, esses desencarnes coletivos também, que aí a gente vai, né, buscar também mais subsídios na obra considerada subsidiária, a obra psicografada por Francisco Cândido Xavier também sobre esse assunto, muito interessante. Mas é importante lembrar que a doutrina espírita ensina que existe um item na pergunta 258 e seguintes de O Livro dos Espíritos. Ah, sim, vocês poderão formular perguntas, tá? A gente vai falar cerca de 50 minutos e vamos ter mais aí uns 10, 15 minutinhos para as perguntas de vocês. Então, vão formulando as perguntas de vocês. A Micheline vai publicar ao final ali as melhores perguntas. O nosso querido Inaponã vai nos ajudar, porque é bom porque ele está aqui conosco para me ajudar a responder, não é? Então tem um item lá no Livro dos Espíritos chamado Escolha das Provas. Então é como se fosse, entre aspas, uma programação reencarnatória ali. Não é uma fatalidade, mas como se fosse um pré-determinismo. Porque do mesmo, aí Kardec então interroga, se os espíritos, antes de reencarnarem aqui na Terra, se eles anteveem, se eles têm noção do principal tipo, gênero de provas que experimentarão aqui na Terra. E os espíritos em que sim, e nisto lhes consiste o livre-arbítrio. Ou seja, do mesmo modo que nós temos o livre-arbítrio aqui na Terra, por que nós não teríamos o livre-arbítrio no mundo espiritual? Então, normalmente a gente aceita a nossa reencarnação. E cercado pelos nossos mentores, eles falam, olha, Nazareno, vai ser bom você passar por essa enfermidade, por essa dificuldade. Olha, aqui tudo está indicando que como você tem muito orgulho, muita vaidade intelectual, você vai precisar de um remédio amargo, sim, meu filho, mas necessário para curar um pouquinho, porque tudo nos leva a crer que você vai deixar de acreditar em Deus. E foi justamente o que aconteceu. Felizmente, e certamente eu devo ter aceitado passar por uma grande quebra financeira de uma empresa da nossa família, foi aí em Recife, inclusive. Perdemos todo o nosso patrimônio material, tivemos que vender tudo, e só não passamos fome porque papai tinha conseguido se aposentar há muito pouco tempo. E aí viemos embora, de volta para Fortaleza, e recomeçar ali praticamente do zero. E também, ao mesmo tempo, se abateu sobre mim uma grande depressão. E eu só não tirei minha vida porque eu conheci a doutrina espírita. Eu devo a minha vida ao Senhor, Allan Kardec e aos espíritos nobres. Então vejam que às vezes a gente, né, sabe e precisa dessas provas, dessas expiações. E graças a Deus, hoje eu não sou mais ateu. Fui ateu durante 12 anos. Esse período que eu morei em Recife todo, eu não acreditava mais em Deus, né? Que pena. Eu fiz muita bobagem, né? Além das que eu já faço hoje em dia, era mais. Então, que bom que aconteceu. Então, e curioso que tudo passa. Quando eu olho para trás, para me lembrar dessa crise financeira muito grande que passou,
é como se tivesse sido apenas um sonho, um pesadelo. Eu só lembro desses problemas na hora que eu vou fazer as palestras que eu comento com vocês. Então, tenhamos a certeza que tudo passa, e isso também vai passar. Mas vamos voltar aqui para os slides. Eu que acabei atrapalhando aqui a Michelin, mas é assim mesmo. Eu sou meio atrapalhadinho. O próprio Cristo nos falou sobre isso. Ele fala assim: até os cabelos de vossas cabeças estão todos contados. No meu caso, está até mais fácil de contar. Do Iraponã também tem pouquinho. Não temais, pois valeis mais do que muitos pássaros. Esse homem de pouca fé não é desse trecho não, tá? Vocês cortam aí. Está lá em Lucas. E também aprendemos em Lucas que na vossa paciência possui as vossas almas. Olha lá, paciência, importante. E tem uma pergunta que é muito importante nesse período de pandemia, quando a gente fica com muito medo de desencarnar, não é? Então vamos lá, 853. Algumas pessoas só escapam de um perigo mortal para cair em outro. Parece que não podiam escapar da morte. Ah, não há nisso fatalidade? Resposta: fatal, no verdadeiro sentido do termo, só o instante da morte. Chegado esse momento, de uma forma ou de outra, não podeis livrar-vos dele. Então a gente programa no mundo espiritual, normalmente já vem programado o momento que a gente vai desencarnar, que a gente vai voltar para a nossa verdadeira casa. E Kardec então interroga: mas assim, qualquer que seja o perigo, mesmo esse vírusinho aí, que nos ameace, não morreremos se a hora da morte ainda não chegou? Não, não perecerás, não morrerás. E tens disso milhares de exemplos. É verdade, há pessoas que levam 6 tiros de arma de fogo e não morrem. E tem gente que tropeça, bate a cabeça, desencarna, ou tem um AVC, né, e desencarna. Quando, porém, chegar a hora da tua partida, nada poderá impedir que partas. Deus sabe com antecedência qual o gênero de morte que te levará da terra, e muitas vezes teu espírito também o sabe, já que isso lhe foi revelado ao fazer a escolha desta ou daquela existência. Olha que coisa interessante. Então, além do Pai saber, a gente muitas vezes sabe, além da gente ser advertido pelos nossos mentores, durante o momento do sono. Tem gente até que prepara tudo assim, vai falar com aquelas pessoas distantes, tipo se despedindo, vai preparar o testamento, essas coisas que nunca se preocupou durante a vida, porque já pressente muito a desencarnação. Então vejam que, não é? E aí, na questão seguinte, Kardec até vai nos trazer mais informação: por ser fatal a hora da morte, serão inúteis as precauções que tomemos para evitá-la? Quer dizer que não é para usar máscara, não é para usar mais, fazer o distanciamento físico, não é para buscar ambientes ventilados, é muito importante, olha lá. Compra um ventilador, ou mais de um, deixar os ambientes ventilados, é muito importante, tá? Janelas abertas, sempre que possível, etc, tá? Além das outras, né, questões aí, vacinas, etc, 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 apesar que tem umas aí que são bem polêmicas ainda, a gente não quer entrar nesse mérito não, tá, pessoal? Mas se para você não é problema, você pode utilizar, sim. E a resposta dos espíritos: não são inúteis, pois as precauções que tomais vos são sugeridas com o fim de evitardes a morte que vos ameaça. São um dos meios empregados para que ela não ocorra. Então, a gente tem que seguir as precauções que nos são sugeridas. Então, excetuando-se os casos que a gente tira a nossa vida, nós só morreremos no período programado, ou quando a gente não segue, né, isso assim de maneira mais grave, não segue de maneira sistemática, as sugestões. Né? Claro, pessoal, que todos aqueles que tiram sua vida terão novas chances, mas eles atrasam sua evolução, distanciando-se dos seus. Fazem sofrer muito seus familiares e amigos, as mães, os paizinhos. Pense neles. Colhem sofrimentos completamente evitáveis e muitas vezes sofrimentos graves, né? Porque nenhuma desencarnação é igual a outra, as consequências são muito diversas, diz o Livro dos Espíritos também, mas normalmente são graves. E irão repetir as mesmas provas das quais tentaram fugir através de tirar sua vida. Porque as provas não superadas tendem a se repetir. Então, viver ainda é a melhor opção. Né? Ainda é a melhor opção. Então, você tem certeza que você quer tirar sua vida e voltar na próxima e passar por essa quebra financeira que está fazendo você tirar sua vida? Esse desemprego? Você quer passar por isso de novo, numa situação menos favorável? Você tem certeza que você quer tirar sua vida e passar por esse sofrimento tão grande que é a perda de um filho amado, que está fazendo você pensar nisso?
De novo. Você quer mesmo passar por essa enfermidade grave, psiquiátrica, muitas vezes que ainda não encontrou a cura? Ou esse câncer? Ou por conta da dependência química que hoje você enfrenta, que aliás é o segundo grupo de fatores para as pessoas tirarem sua vida. O primeiro são os transtornos de humor, depressão, transtorno bipolar, etc. Mas o segundo é o uso de substâncias entorpecentes, normalmente as ilícitas, né? Mas o álcool também provoca muita doença, não é? Muitos problemas disso também, além do tabaco. Então vejam, você quer passar por isso de novo? Não é melhor quitar logo essas faturas agora para chegar como vitorioso no mundo espiritual? Ou você quer ser como um fugitivo da sua cruz, que a gente precisa dela? Jesus pede para a gente carregar. Você quer largar a sua cruz e ter que carregá-la, essa mesma cruz de novo? Não. Vamos liquidar logo esse débito que a gente tem diante da lei divina? Vamos aguentar um pouquinho mais. A gente nunca sabe quando é que a gente vai desencarnar, né? Então espera um pouquinho mais, tá? Viver ainda é a melhor opção. Os espíritos dizem, não é? Aliás, tem as EQMs negativas. A pessoa fala assim, nunca ninguém voltou de lá para cá para contar como é que é, né? Pelo contrário, além das comunicações aí de espíritos, aos montes que a gente tem na doutrina espírita, relatos muito fidedignos, por médiuns muito sérios. Ao mesmo tempo, a gente vai ter as EQMs, a experiência de quase morte. Todas as pessoas que tentam tirar sua vida e são ressuscitadas, né, ficam ali alguns minutos mortos e são ressuscitadas, elas narram que é uma experiência maravilhosa, que vem túneis, que vem seres de luz, que se sentem tão bem que não querem voltar para o corpo. Vem seu corpo lá embaixo. E aí os seres de luz, né, os espíritos, têm que dizer, não, você tem que voltar, sua missão ainda não acabou. Mas a gente, não, eu não quero voltar. Não, mas você tem que ir, tem que insistir com a gente. E eles voltam. Um amor inesquecível, um sentimento assim que a gente não pode nem dimensionar aqui na Terra. Tão bom que é desencarnar. Mas todos aqueles que tentaram tirar sua vida e não conseguiram, e foram ressuscitados, todos, é unânime, eles declararam que estavam sofrendo naquelas regiões espirituais. Então, e nunca mais pensaram em tirar sua vida. Então vejam que a gente tem elementos também, até da ciência, para que a gente não queira tirar a nossa vidinha, não é? A gente tem que ter paciência, a gente não está merecendo desencarnar ainda não. Não é todo mundo que merece, não é? Só aqueles que não precisam mais sofrer aqui na Terra. Ou aqueles outros que já cumpriram sua missão, que não precisam mais desencarnar aqui na Terra. Aqueles que estão muito doentinhos também, já sofreram muito. Aí eles merecem, mas não é todo mundo que merece, né? Eu sei que eu não estou merecendo, porque eu não sou homem de bem, né? Se fosse homem de bem, já teria pode colocar de novo. Desculpa, Micheline. Aí, se fosse homem de bem, teria morrido, né? O ditado popular que os espíritos estudam no Evangelho segundo o Espiritismo. No sofrimento de Chico Xavier, qual foi o grande conselho de Maria de Nazaré? Então, o Chico estava sofrendo muito, né? Um momento muito difícil. Ele pede a Emmanuel, consiga de Maria de Nazaré um conselho para o meu coração atormentar. E então o mensageiro consegue e traz um recado curtinho. E o recado dizia, tudo passa, e isto também passará. Ele ficou muito feliz. Escreveu num cartaz, pregou na parede do seu quarto, toda vez que ele acordava de manhã. Lembrava dos problemas, ele via o cartaz. E falava, tudo passa, isso também vai passar. E é curioso que passa mesmo, meus amigos. Aí a pandemia já está acabando. Não é? Os números de casos, os números de óbitos caíram drasticamente no Brasil, em muitos países. E aí a gente está marchando aí para fim dessa onda, e Deus nos abençoe para que a gente tenha aprendido a lição para não precisar vir mais uma onda aqui para nós no Brasil e nem para os nossos irmãos. Não é? Então está aí as questões 737 a 741, são pouquinhas. Tem também na Revista Espírita sobre o Espiritismo e o Cólera. E aí é uma coisa curiosa, vale a pena ver, está tendo uma epidemia de cólera que matou muito mais do que a Covid, tá, pessoal? Matou cerca de
15 milhões de pessoas na época. Foram 12 milhões, 15 anos de duração. E aí, os espíritas que moram na cidade de Constantinopla escreveram para Kardec: olha, Kardec, aqui está tendo a epidemia, mas os espíritas, nenhum deles morreu. Será que a gente está sendo preservado? Aí Kardec vai dizer que não existem privilégios. O que deve estar acontecendo é que a doutrina espírita dá uma força moral, que auxilia a se preservar das doenças, então dá uma tranquilidade, uma serenidade, que faz a gente enfrentar aquelas provas, aquele medo, com muito mais tranquilidade, porque a ansiedade também ajuda a gente a adoecer, fragiliza o nosso sistema imunológico. E ele recomenda que a gente siga as medidas sanitárias, ressalta a importância da serenidade, que é o contrário da ansiedade, e da oração, muitas vezes esquecida. O Espírito Dr. Demer, na sequência, destaca a importância da higiene, de visitar os resfriados, de evitar o medo. Olha o medo que gera ansiedade. E melhorar o temperamento espiritual, ou seja, dos pensamentos, das emoções, das palavras, a gente acrescenta, né? Em outra revista espírita, agora de outubro de 58, vai ter a historinha do mal do medo. Um médico, ele ganha uma garrafa de rum, uma bebida alcoólica, muito valiosa à época, esse tipo de rum, e ele esquece na carruagem que o levou para sua casa. E aí ele fica preocupado: meu Deus, eu vou perder essa garrafa, eu não posso perder essa bebida tão valiosa. E aí ele vai lá para o chefe dos cocheiros, lá no estacionamento das carruagens, e avisa: olha, eu sou o doutor fulano de tal, o doutor F. E se vocês encontrarem, algum dos cocheiros encontrar uma garrafa, diga para eles que ninguém beba, porque ali trata-se de um veneno fortíssimo que pode matar. E aí ele voltou para sua casa. Depois de 2 horas, aparecem 3 cocheiros passando muito, muito mal, quase para morrer. E foi difícil ele convencer os cocheiros de que era apenas uma bebida alcoólica. Olha o poder do medo, o mal do medo, né, como Kardec intitulou na Revista Espírita. Então, muito cuidado, né? Cuidado para não ver tanto noticiário, tanta notícia ruim, que aquilo lá é bom tá informado. Mas será que precisa assistir todo dia, às vezes 24 horas por dia ali, toda hora livre da gente, em vez de estar assistindo uma palestra do Instituto Vida, em vez de estar estudando a obra de Allan Kardec, do nosso querido Chico e de outros médiuns consagrados? Será, meus amigos, que não faz mal isso para a gente? Certamente que faz, é como se fosse uma lavagem cerebral, ao contrário. Lembro que os nossos avós viviam de maneira muito mais tranquila, porque eles não tinham televisão. Muitos não tinham sequer o rádio. E o rádio passava mais, era música. Tinha as radionovelas, que maravilha, não é? E não tinham essas preocupações todas, aquela vida no campo, tranquila. E a gente hoje está atormentado com tantas informações negativas, porque a mídia vende o que a gente compra. A gente gosta de notícias trágicas, a gente não gosta de saber dos trabalhos sociais do Instituto Vida, das campanhas maravilhosas que ele realiza. Isso não dá ibope. O que dá ibope, né, lamentavelmente, são as tragédias. E é isso que a mídia mostra, né? Então, voltemos para o nosso slide. Então, façam essa faxina mental. Eu uso um concentrador de notícias do meu celular, que ele só manda notícias do meu interesse. Aquelas notícias de morte, assassinato, de não sei o quê, eu coloco lá: não tem interesse, não recomendar mais. Pronto, é só ver as coisinhas dos assuntos que me interessam. É ali uma notícia básica, pronto. Eu não fico vendo todas as notícias o tempo todo, né? Tem vários aplicativos que fazem isso, tem até o Google Notícias, eu acho que é o mais fácil de você ter aí, né? Bem fácil e bem prático também de usar, né? Eu não vejo televisão, minha televisão está lá, a gente só vê YouTube nela, para as crianças lá, os desenhos animados para as crianças e alguma outra programação interessante que eu vejo no próprio celular. Ansiedade. Então, a ansiedade é uma reação biológica útil e natural, nos preservou de muitas coisas na antiguidade, não é? O hormônio a adrenalina liga como fosse um turbo, a gente fica super acelerado, é? Para nos fortalecer para a ação, para a gente ou lutar contra o inimigo, contra os animais que nos atacavam, ou poder fugir dos perigos.
não é? Isso, por isso que o sangue, não é, ferve dentro do nosso, ferve, assim, circula com mais força, os pelos se eriçam, a gente se concentra, não é, nos músculos, em vez de o sistema digestivo, por exemplo, tira o sangue quase todo de lá para mandar para os músculos, e aí os olhos também ficam arregalados, as pupilas se dilatam, a gente fica pronto mesmo para o combate ou para correr. Não é melhor correr do que brigar. E aí vejam que hoje a gente tem essas emoções, mas a gente não sai correndo, a gente mal faz atividade física, né? E também não luta, a gente fica lá assim, né, direto na TV ou direto vendo os nossos problemas. Então vejam que a gente tem que ficar atento a essas questões, né? E aí a ansiedade exagerada vai gerar o transtorno de ansiedade generalizada, a TAG, que o excesso e a constância desse estresse prejudica o nosso sistema imunológico, né? Realmente tem pesquisas demonstrando isso. A adrenalina é para a gente ter mais ação, mas a nossa ação qual é hoje? É temer, ficar com medo, é preocupar-se, ocupar-se antes da hora, é sofrer, irritar-se, ficar com insônia, adoecer. E aí vejam alguns dos sintomas que isso provoca, TAG. O pensamento acelerado, a fadiga, a gente entra em esgotamento, né? Insônia, alguns médicos dizem que uma noite mal dormida pode diminuir até 40% a sua imunidade, então, importante dormir bem, né? Fale com um especialista, com seu médico, etc. Tensão muscular, veja se você se enquadra em alguma dessas aí, né? A gente fica com dores no corpo, dor de cabeça, dor nas costas, né? Diminuição da libido, né? A gente fica sem vontade de namorar, tem lapsos de memória, esquece das coisas, né? Descontentamento, irritação, a pessoa fica irritada, desmotivação, cansaço mental, queda de cabeça, pelos meus vocês percebem que eu sou ansioso crônico também, né? Gastrites, esofagites, azia, má digestão, e a depressão secundária no caso do pânico. O pânico, a pessoa às vezes fica tão atormentada, não consegue sair de casa, e por não sair de casa, não ter mais o contato com os amigos, etc., ela começa a desenvolver uma depressão secundária. Né? A doença principal dela, na verdade, é a síndrome do pânico. Então, veja lá, o excesso de ansiedade pode prejudicar a sintonia com os espíritos superiores, né? Porque a gente fica tão atormentadinho que a gente não fica na mesma frequência boa dos bons pensamentos, das boas emoções, para sintonizar com esses amigos espirituais. Quando eu, no começo, fazia palestras, aliás, durante um bom tempo, eu sou muito perfeccionista, né? É fruto do orgulho ainda, olha como o orgulho ainda está muito presente na gente. E aí, eu ficava querendo que as palestras ficassem sempre uma melhor do que a outra, eu filmava as palestras, eu queria, não, quero fazer uma bacana para colocar lá no DVD, hoje ninguém nem procura o DVD, não é? E aí ficava tão ansioso que o Espírito São Lucas, pela inspiração, eu não vejo, não escuto, ele me inspirou dizendo, meu filho, olha, você está atrapalhando a nossa inspiração. A gente consegue até inspirar você na hora que você está preparando ali o roteiro da palestra, mas na hora da atividade, quando às vezes a gente precisa fazer alguns ajustes de acordo com o público, a gente não consegue fazer. Você está tão tenso, tão estressado, tão ansioso, que a gente não consegue acessar. Então vejam que pode estar acontecendo isso com a gente também. Vamos sempre nutrir o estado mental mais saudável para permitir o contato com os espíritos nobres. E o que é que pode provocar? Tá, bom, a obsessão, a influência espiritual negativa, né, estudada muito bem no livro na doutrina espírita, eu tenho uma palestra sobre obsessão psicoterapêutica, quem quiser aprofundar, tá? Também tem um capítulo 23 do livro dos médiuns, muito interessante, além de vastas obras aí sobre esse assunto, né? Como, por exemplo, do Espírito Manuel Filomeno de Miranda, para o Divaldo Franco, entre outros, né? O orgulho, não é? Que a gente, inclusive, vai aprender lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no Livro dos Espíritos, no Obras Póstumas, que são dois maiores problemas do ser humano, o orgulho e o egoísmo. Em Obras Póstumas, Kardec tem uma anotação dizendo que o orgulho seria até superior, pior do que o egoísmo. Né? E o orgulho é a gente se achar superior aos outros. E aí a gente pode condenar, pode apontar o dedo, aquele lá é bandido, aquele corrupto. A gente não tem esse direito. Jesus diz que aquele que olha para o seu irmão e diz raca, ou seja, desprezível, aquele que chama seu irmão de louco, estes são passíveis de responder diante do Sinédrio e diante do Gênena, que era
no lixão da cidade, que estava sempre o fogo aceso, né? Foi traduzido também como fogo eterno, mas era fogo que nunca era apagado para poder queimar sempre o lixo que chegasse. Então, dificulta o tratamento psiquiátrico. A pessoa acha que não, quem sou eu, vou buscar psiquiatra? Não, eu não sou doido. Não, a gente é tão atrasado que fala isso, né? Gera o perfeccionismo, a gente se cobra muito e acaba se frustrando porque não consegue atender aquele padrão de elevação que a gente se impõe. A vaidade, a gente quer agradar a todos, né? Eu tenho esse problema ainda, né? A vaidade não é só a preocupação excessiva com a aparência pessoal, essa eu não tenho muito, não. Mas a de querer agradar a todos, isso eu tenho. Se eu faço uma palestra, alguém faz uma criticazinha, nossa, eu já fico tão incomodado dizendo aquilo. Nem Jesus conseguiu agradar a todos. Não saber dizer não, não é? A gente, para querer agradar a todos, para ser o bonzinho da história, para receber os aplausos, a gente acaba não sabendo dizer não para os outros e acaba dizendo não para nós mesmos, né? E a gente não se impõe limites, né? Jesus colocou-se limites, ele, apesar de ser um espírito puro, quando esteve aqui na Terra, colocou um prazo para a sua missão e um público que ele ia falar. Quando a mulher Ciro-Fenícia, que não era judia, ela vai pedir que cure a sua filha que está enferma, ele vai dizer, mulher, eu não vim senão para as ovelhas desgarradas de Israel. Ou seja, eu vim pregar para o povo hebreu, né, para os judeus, samaritanos, etc. Quem vai pregar para vocês é Paulo, é Tiago, essa é a turma boa que estou ensinando eles aqui. E não é justo tirar o pão da mesa dos filhos para dar aos cachorrinhos. É uma expressão da época, né? E ela vai dizer, mas Senhor, até os cachorrinhos comem as migalhas que caem das mesas dos filhos. E ele, como não era somente justiça, era também misericórdia, né? Porque a lei de Deus é justiça, amor e caridade, é uma lei só, não é justiça sozinha, é sempre a justiça junto com o amor, com a caridade, com a misericórdia, a gente pode dizer também que é caridade. Ele vai dizer, mulher, grande é a tua fé, seja feito conforme tu cresces, e cura a filha dela. Então veja que ele colocou limites, mas não, a gente quer conseguir fazer tudo, salvar o mundo, salvar a nossa família, salvar as pessoas, mudar o outro. Ai, meu Deus, como a gente sofre querendo mudar o marido, querendo mudar a esposa. Não, a gente só melhora um pouco, mas normalmente a gente faz é piora, né? Quando as moças casam com a gente, elas dizem assim, não, quando eu casar com este cabra, lá nos caras a gente chama de cabra, eu vou colocar ele nos eixos, vou levar nas trilhos, ou não, pode deixar, depois de casar, eu vou dar um jeito nele. E para decepção das moças, nós, os rapazes, depois de casamos, nós não melhoramos, nós só pioramos, não é? Nós, os rapazes, ao contrário, quando casamos com as moças, queremos que elas nunca mudem. E elas mudam, é uma coisa horrorosa, não fica ninguém satisfeito. Então, a aceitação, que é fruto da humildade. Né? O que se a gente é melhor do que a gente merece uma pessoa melhor? Não, pessoal, a gente não casou com ninguém por acaso. Né? O Espiritismo não é contra o divórcio, mas sabe que não existe acaso. Né? O divórcio é a última solução, né? Medida extrema. Gera preguiça. Né? Aliás, a preguiça gera o transtorno de ansiedade generalizada. Por quê? Porque a gente fica procrastinando, fica adiando tudo constantemente. Ah, não, isso eu faço amanhã. Aí fica acumulando aquela pilha de pendências. Né? Adia a busca das soluções, a gente não vai no médico, que precisa, demorando a busca de tratamento. A falta gera a falta de atividade física, que diminui o tônus muscular, provoca mais fadiga. A pesquisa mostrando que quem faz atividade física regular tem mais disposição do que quem não faz. E ali na atividade física é quando a gente vai colocar para fora toda aquela tensão acumulada da ansiedade do dia. Né? Olha como é importante a atividade física. O materialismo também que vai gerar o apego e a inveja. Não é apego que os budistas falam que é a principal causa do sofrimento do ser humano, o apego àquilo que é transitório e ao desconhecimento das leis que regem o universo. A inveja também, a gente fica sofrendo porque não tem o que o nosso vizinho tem, o nosso colega de trabalho, etc. Né? O desconhecimento das leis que já falamos, a falta de consciência da condição de espírito, a gente esquece que a gente é um espírito imortal, indestrutível, melhor do que o super-homem, melhor do que a super-moça, porque não existe criptonita para a gente. E aí também gera também até o uso de drogas, não é? Como a maconha e outras, ou seja, por conta da ansiedade generalizada, a gente vai para o cigarro, vai para a maconha, porque eles acalmam um pouco.
Olha lá, então não basta tratar só a dependência química, que é uma doença. Temos que tratar a comorbidade, a doença que está ao lado, e está sustentando o vício. Na depressão, muitas vezes, a gente o quê? Vai para o álcool, tentando se alegrar, esquecendo que o álcool é uma droga depressora do sistema nervoso central, e vai para a cocaína, para o crack, drogas estimulantes, para ver se a gente tem mais energia, mais disposição, por causa de uma depressão e um transtorno bipolar, etc. Né? Então a gente tem que tratar também essa enfermidade. Se não tratar a doença da dependência química, não vai conseguir ser debelada, a gente não vai conseguir largar. Né? Então tem que tratar as duas ao mesmo tempo, tá? Pode ter também uma sensibilidade mediúnica no livro A Gênese. Kardec vai estudar a profecia de Joel, que está repetido também em Atos dos Apóstolos, dizendo que no final dos tempos eu derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos, vossas filhas profetizarão. Profetizar é dar comunicações mediúnicas. Vossos velhos terão sonhos, vossos jovens visões, mostrando que a mediunidade, ou pelo menos a sensibilidade mediúnica, ia estar mais comum nesse período de transição planetária que a gente apresenta, chamado também de final dos tempos, não é que não é final do mundo não, viu pessoal? Jesus não falou de final do mundo, ele falou do final dos éons. Éons é ciclos, eras, épocas. Está acabando um ciclo, que é o ciclo de expiação e provas, e surgindo uma nova era, o mundo de regeneração, muito melhor do que esse aqui que a gente se encontra. Então a gente tem que ficar feliz e não triste, porque já está acabando esse período do mundo de expiação e provas. Né? Então, não é final do mundo, é final dos tempos, do ciclo, da era, tá bom? Então a gente perceber isso. E vejam que realmente a gente nunca viu tanta depressão como hoje. Tanto transtorno bipolar, esquizofrenia, tantas pessoas buscando a dependência química, tanto transtorno de ansiedade generalizada. Será que não é a influência dos espíritos que está mais fácil? A gente vê tantos casos também de pessoas tirando sua vida. Nunca aconteceu tantos números como hoje. Então parece que a profecia de Joel está realmente acontecendo, não é? Então vejam a importância de conhecer tudo isso para nos ajudar a enfrentar essas dificuldades, não é? Então cuidado também com o excesso de notícias ruins na mídia, a gente já falou. Cuidado com o excesso de estimulantes, também os refrigerantes que têm muita cafeína, o próprio café, não é? Você às vezes pode não ter alguma dificuldade com a cafeína. O transtorno bipolar, aquela fase da aceleração, da mania, que a gente fica muito acelerado, pode provocar ansiedade nessa fase. Pode ser também ali a questão da eclosão da mediunidade, então, está ali com a mediunidade, né, indisciplinada, ainda mal educada, né, ainda não foi bem desenvolvida, então precisa buscar ajuda. Podem ser traumas dessa vida e até de vidas passadas, gerando ansiedade também. A gente aquele receio de passar por aquela situação novamente, não é? E o pânico? O pânico, pessoal, não é, vocês sabem, é aquele medo exagerado, a pessoa realmente, muitas vezes, tem a sensação, inclusive, que vai morrer, vai desencarnar. É terrível. Só sabe o que é a síndrome do pânico quem já passou por ela. Então, muitas vezes, tem que levar para o hospital porque a pessoa está desesperada. Não é? Sente ali o corpo frio, começa a suar, a taquicardia, os batimentos cardíacos muito acelerados. E ela fica com a sensação mesmo que vai, inclusive, desmaiar. E, felizmente, Divaldo fala que nunca ninguém morreu até hoje por causa de uma síndrome de pânico, graças a Deus, não é? E é um sinal que você é jovem, porque ela atinge normalmente pessoas entre 18 e 35 anos. Mais jovens não têm, e mais velhos também não costumam ter. É exceção, tá? Olha que até porque você é muito jovem ainda, né? E aí vocês sabem, tem as crises, tem as crises que você pode estar tendo e você vai depois passar, claro, você está passando por um episódio, né? Um momento ali da sua vida, mas isso vai passar, claro, e vamos buscar ajuda também, e muitas vezes tem também influências espirituais, tem questões importantes que a gente deve buscar o tratamento espiritual. Tá? E algumas consequências da TAG e ou do pânico. Drogadição, já falamos, né? O álcool, que muitas vezes o marido usa como calmante, ele reclama da mulher porque ela toma lá o calmante, tarja preta, que não deve ficar usando sem prescrição médica, né? E ele não toma o calmante dele é o qual? É a cervejinha. Olha, ele acha que é só apenas sei lá, um hobby, uma coisa assim, não uma distração. É o calmante dele, porque serve, né?
A gula, então a gente vai para a comilança, que é a chamada intemperança, é uma virtude a temperança, né? Hoje em dia a gente fala de gula como se fosse uma coisa muito boa. Conflitos familiares e de trabalho, né? Desatenção com os filhos, pode gerar uma depressão secundária, o pânico, como a gente falou. E claro, pessoal, que a gente deve buscar o alívio dos efeitos, enquanto buscamos a cura das causas dessas enfermidades. Chico Xavier dizia que 50% da cura chama-se aceitação. A gente aceitar aquela enfermidade. E os outros 50% vem com o tempo, devagarinho. Olha a importância da aceitação. Claro, pessoal, que o tratamento espiritual não dispensa o tratamento médico, tá? Temos que continuar com ambos. Tratar do corpo, com os nossos irmãos médicos, e também do espírito, com o tratamento espiritual. Mas será que a gente deve usar remédio psiquiátrico, Nazareno? Esses remédios, alguns deles provocam dependência, etc. Então, o que Emmanuel diz? No livro Chico Xavier em Goiânia, eu vou colocar aqui daqui a pouco, vejam, perguntaram para Emmanuel, os benfeitores espirituais consideram plenamente aceitável o tratamento dispensado pela psiquiatria, ou seja, remédio psiquiátrico, aos doentes mentais que ela recorre? Perguntaram sobre psicologia, psicoterapia, mas perguntaram sobre remédio. Está no livro Chico Xavier em Goiânia. Olha, aqui o slide ficou fora de ordem. Resposta. Amigos nossos da vida maior, exprimindo-se comumente sobre o assunto, asseveram que a psiquiatria, tanto quanto a psicologia e a análise, né? Aí a análise tem as linhas de Freud, de Viktor Frankl, de Jung, são caminhos da ciência proporcionados a nós outros, na humanidade, para a libertação dos desequilíbrios mentais que se nos apresentem. Afirma que o progresso na psiquiatria, ou seja, seja na criação de ansiolíticos, tarja preta, os calmantes tarja preta, ou neurolépticos, né, uma classe maior de remédios, dentre outros, para o alívio ou cura das enfermidades da mente, é muito grande. E compete nos prestigiar no máximo os domínios da psiquiatria nesse sentido. Olha lá, Emmanuel recomendando que a gente prestigie a psiquiatria e a psicologia, a psicoterapia, que também é importante, para ajudar nas nossas questões, né, de transtornos mentais. Então, vamos lembrar e buscar ajuda, tá? Então, medicamentos são úteis e às vezes são indispensáveis, não é? Você não usa somente naquele período específico. É muito importante regular o seu sono, preservar os relacionamentos familiares, evitar o estresse excessivo e as reações impensadas. E vai facilitar a sintonia com os bons espíritos também, não é? Claro que sempre com orientação médica, não é? E aí, quais são os outros tratamentos? Bom, o estudo da doutrina espírita é fundamental. Lembram que Kardec nos ensina no Evangelho segundo o Espiritismo que o Espiritismo bem compreendido é a melhor prevenção, o melhor preventivo contra a pessoa querer tirar a sua vida e a loucura, que eram chamados os transtornos mentais na sua época, né? O culto do Evangelho lá, uma vez por semana, 20 minutinhos, lê ali um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo. A gente aqui em casa lê um pouquinho do Livro dos Espíritos também, e ali faz a prece, pede proteção pelos nossos filhos, pela nossa casa, etc. Né? Momento importante, naquela hora os bons espíritos vêm estar conosco, cuidando de todos aqueles que possam estar sem nossa casa, encarnados ou os desencarnados. Os pensamentos geram enfermidade ou saúde, a gente aprende isso no livro O Consolador, no livro Pensamento e Vida, que eu recomendaria bastante para vocês também, esses dois. O auto-amor, quem se ama tem menos medo, não é? A importância da medicação para o alívio, a psicoterapia, o tratamento da desobsessão, então a gente buscar uma casa espírita, ou a nossa igreja, se a gente não é espírita, mas você pode buscar uma casa espírita, faz o tratamento espiritual lá, não precisa se tornar espírita, é gratuito, é rápido, não é demorado, e você continua frequentando a sua igreja. O espiritismo não veio combater as religiões, mas fortalecê-las. A reforma íntima, né, a metanoia, como está em grego lá, que Jesus falava, arrependei-vos, é mudança de pensamento. Mude seus pensamentos, faça a reforma íntima, porque o reino de Deus está próximo. Ele queria dizer isso. Estuda a doutrina espírita, o desapego, né, a gente tem uma palestra de dificuldades financeiras, desapego, a providência divina, para a gente enfrentar esses períodos aí com muito mais tranquilidade. A atenção plena, aprender a viver o momento presente, é uma filosofia zen budista, que é muito importante. Eles falam, aliás, que tem vários tipos de meditação. E a melhor meditação é você aprender a estar presente em cada instante. Vejam como é que são as crianças. Jesus fala que se a gente não semelhar a elas, não entraremos no reino dos céus. Por quê? Porque se uma criança agora aqui, o que ela está fazendo? Está brincando. Ela nem lembra que tem dever na escola para fazer, se tem farda limpa, se vai ter dinheiro para o lanche, quem é que vai deixar ela na escola? Ela não lembra nada disso. Por quê? Porque ela está vivendo intensamente aquele momento, o momento de brincar,
E a gente esquece, a gente está aqui tomando banho, preocupando os problemas, etc. A gente nem, às vezes a gente não se lembra nem se passou o sabonete, às vezes eu passo de novo, porque a gente não lembra, né? Voltando aqui para os slides, para a gente concluir, a meditação, né? Tem aplicativos, tem vários vídeos, tem meditação guiada no YouTube, muito boas. Tem uma jovem que eu gosto muito dela, chama Camila Zen. Procura esse canal, Camila Zen, ela tem uma voz muito agradável, conta contos maravilhosos. 90% dos nossos receios e medos não acontecem, né? A música, a dança. Várias pessoas que eu conheço, né, curaram a depressão com a dança, porque faz atividade física, aprende coisas novas, um desafio, e troca energia com as pessoas, né? Dançar é maravilhoso. Jesus, claro que não seria contra essas coisas, o problema são os excessos nossos, né? Atividade física, ginástica, treino funcional, dá para fazer dentro de casa. Eu faço ginástica dentro de casa, além de outras coisinhas por fora. Brincadeiras com os filhos, não é? Eu danço aqui com as crianças, brinco com elas, levantando, pulando, etc. O yoga, o tai chi chuan, o pilates também você pode fazer. A acupuntura também tem benefícios já comprovados, né? E a Epíteto e outro tem muita aí frases importantes, mas vamos correr por causa do tempo. Lembrar que tem uma programação reencarnatória, mais ou menos isso, né? Fazer sua parte, confiar na providência divina, porque Deus dá tudo o que a gente precisa, o que é melhor para a gente, não é? Por que Deus não dá tudo o que a gente pede para Ele? Para resolver nossos problemas todos, não é? Está lá, Jesus vai dizer, qual é o pai que pedindo um pão, o filho lhe pedindo um pão, lhe dará uma pedra, ou o filho lhe pedindo um peixe, lhe dará uma serpente. Se vós que sois maus sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai Celestial saberá dar boas coisas aos seus filhos. Então, assim, ele dá o que é melhor para o nosso espírito, porque ele sabe que a gente não morre, que a gente é imortal. Não dá o que é melhor para os nossos desejos infantis, nós somos crianças espirituais, né? E olha como a providência divina existe. Quando Allan Kardec, no livro Obras Postas, vai narrar os seus primeiros conversas com o Espírito Verdade, olha o que vai acontecer. Ele pergunta a ele, disseste para mim que serás para mim um guia que me ajudará e protegerá. Compreenda essa proteção e o seu objetivo dentro de uma certa ordem de coisas. Mas poderias dizer-me se essa proteção também alcança as coisas materiais da vida? Ou seja, vocês estão falando aqui que eu vou ter essa missão, que é importante e tal, mas eu vou ter algum tipo de proteção? Será que do ponto de vista material vocês também vão poder me ajudar? Questão financeira, etc. E vocês podem me ajudar nisso ou só espiritualmente? Olha a resposta do Espírito Verdade. Nesse mundo, a vida material deve ser levada em muita conta, é importante. Não te ajudar a viver seria não te amar. Não te ajudar a viver seria não te amar. Então, os espíritos, nossos mentores, nossos espíritos familiares, estão dizendo para a gente agora, não te ajudar a viver seria não te amar. Eles vão nos ajudar. A gente vai conseguir vencer. Né? Os fardos nunca são superiores às nossas próprias forças. Né? Bom, pessoal, a gente já está no nosso horário, e aí a gente devolve a palavra aí para o nosso querido Iraponã para as perguntas, tá? Deixa eu só colocar aqui um poema para encerrar. Não, vamos ver as perguntas, que é mais importante. Se deu sobrar tempo, aí a gente coloca o poema aí como encerramento aí como a nossa prece de encerramento, tá? Vamos lá, Iraponã, o áudio está fechado. A gente não está conseguindo escutar a sua bela voz. Não, pois é, deixa a poesia para o final, porque a prece vai ser sua. Olha aí, então nós temos aqui algumas perguntas, Nazaré. Vou começar pela última, e não pela primeira que foi feita, tá? Tá. Nazaré, fala também quantas perguntas tem, já chegaram, aqui. Porque aí só para eu dimensionar e quanto tempo a gente vai responder, porque aí eu faço resposta mais curtas ou mais longa. Tivemos 10, mas eu fiz aqui uma junção de algumas para poder a gente não... fechamos com 4. Uma, na verdade, não é uma pergunta, é uma observação, e eu queria ler para você. Nazaré não me conhece, mas está falando exatamente de mim. Depressiva, bipolar, eu já me convenci que sou um caso perdido. Nasci assim, pronto. Vou seguindo. O que você pode me dizer? Obrigado pela sua pergunta. Comentário interessante, viu? Isso acontece comigo, né? Eu tenho um transtorno bipolar desde a infância, apenas tive esse acometimento dessa depressão maior, nesse período lá que estava com cerca de 22 anos, quando a empresa de nossos pais quebrou, né? E foi muito difícil, né? Mas
de lá para cá eu melhorei muito, né? Fiz tratamento espiritual, conheci a doutrina espírita, né? Meus filhos me trazem muita alegria de ver, meu casamento, tudo, minha família. Só que eu ainda trago, mesmo com a medicação que me ajuda muito, eu uso medicação até hoje, né? Desde os 21 anos de idade, 22, quando foi diagnosticado, eu nem sabia que tinha essa enfermidade. Pensava em tirar minha vida quando era criancinha, 10 anos de idade, eu subia nos muros e pensava em pular para tirar minha vida, porque eu já cometi isso no passado. Por isso que eu vim com essa sequela. O transtorno bipolar é uma sequela do suicídio na vida passada. Tem uma hérnia que apareceu na cervical, problema aqui na torácica também. Está toda bichada a minha coluna. Por quê? Porque eu já arrebentei ela no passado. Então ela veio assim meio fraquinha ainda, mas estou recuperando, né? Então vejam que uma vez eu estava pensando assim, mas meu Deus, eu tinha feito tratamento espiritual, estou bem melhor, etc. Mas esse transtorno bipolar não me larga, atrapalha inclusive a atividade espírita também. E apesar que meu tratamento é trabalhar no movimento espírita. E aí o Espírito São Lucas, pela inspiração, disse assim, meu filho, os cegos de nascença, eles podem reclamar, se queixar, porque não conseguem enxergar? Não, Samuel, eles têm que aceitar essa expiação. Mas mais tarde eles voltarão a enxergar. E os paralíticos, meu filho, que não podem se movimentar, que dependem da caridade alheia, eles também podem rebelar-se contra as leis divinas? Não, eles têm que se resignar e suportá-las. E por que os depressivos, por que quem tem transtorno bipolar, se revolta, não aceita que possa esta ser a sua enfermidade? Pode ser a nossa expiação, às vezes é apenas uma prova, mas às vezes é uma expiação mais prolongada. Então eu parei de reclamar, Você fez muito bem. A aceitação da enfermidade, né? É importante a gente aceitar a enfermidade, que é a metade da cura é essa, tá? Vamos lá, então. Muito bem. Outra pessoa, obrigado pela resposta, Nazareno. Outra pergunta é aqui, toda a sequência de trás para frente, né? Como posso iniciar a caridade? Existe um protótipo para isso? Por quem? Por onde começar? Gisele André. Gisele, obrigado pela sua pergunta, muito importante. Olha, a melhor maneira que eu conheço é você frequentando a sua igreja, a sua casa espírita, sobretudo nas partes dos estudos, que a gente faz aqueles grupinhos, como o estudo sistematizado da doutrina espírita, o estudo das obras básicas, o estudo do espiritismo, enfim, vários estudos que tem nas casas espíritas, você vai lá, fica aquela turminha, aquele grupinho menor, fica aquela como se fosse uma turma de faculdade. E aí você pergunta, pessoal, o que é que vocês fazem de atividade beneficente? Ou então lá na Casa Espírita mesmo, lá na Comunhão Espírita de Brasília, por exemplo, tem um folder. Eu acho que tem 23 trabalhos sociais diferentes. Gestantes, idosos, crianças, visita às famílias, trabalhar na almoxarifada, tem muita atividade. Né? Visita aos presídios, né? Aos presídios dos jovens, né? Que são as unidades de internação socioeducativas, né? A gente faz esse trabalho aqui vinculado à Comunhão Espírita de Brasília. E aí você vê o que você tem vocação. Né? Porque tem gente que gosta de criança. Tem gente que, tem gente que o trabalho mais difícil, por exemplo, lidar com os nossos irmãos que estão encarcerados, né? Eu não tenho dificuldade. Para mim não é difícil falar com eles, né? E não tem problema. Então, assim, veja o que é que o seu coração, veja onde é que você pode ser mais útil, onde é que está precisando e onde é que você tem essa vocação, tá? E aí é uma maravilha, você vai com aquela turminha, juntem 2, 3 carros, né? Vai todo mundo no mesmo carro, juntos, né? Se encontram em algum lugar, e ali o que acontece? A gente acaba, vai conversando, vai rindo, fazendo fofoca fraterna, não tem que ser fraterna a fofoca, né? E é uma maravilha, faz o trabalho social. Quando termina no Brasil, tudo acaba em pizza, até o trabalho social. Aí a gente vai para uma padaria, ou para um restaurante, confraterniza, e aí daqui a 15 dias de novo, ou semanalmente, dependendo da frequência, a gente vai fazer o trabalho e a gente sai com a alma lavada. É impressionante. Vicia, aliás, viu? Produz tanta dopamina quanto a cocaína, diz o psiquiatra Sérgio Lopes, um expositor espírita muito querido lá do Rio Grande do Sul, tá? Então é tão bom que vicia. Tem um trabalho aqui em Recife que a gente faz
uma vez por mês, que é de levar comida para os moradores em situação de rua ou moradores de rua, né? E a gente volta, sabe, agradecendo a Deus por tudo que a gente tem, né? E lamentando, às vezes, porque reclamamos da vida. Não, a gente vê que a gente é feliz e não sabe, né? Ajudar gestantes carentes, aí o Isso. movimento Brasil Sem... Eu não posso falar a palavra, aquela que palavrinha ABORTO, tá? Eu não posso falar porque dá problema nas redes sociais. Tá? Eles estão censurando tudo, lamentavelmente, né? Lamentavelmente. E Tudo que aí é de a moral, né? pessoa... aí a gente poder ajudar. Eu tenho um compromisso nessa área também. Foi até um dos motivos que me levaram a tirar minha vida na encarnação anterior. Foi por conta dessas práticas, tá? Então hoje, né, como a gente aprende que a caridade cobre uma multidão de pecados, estou ajudando nessas instituições aí. Ajudo o movimento Brasil Sem ABO, RTO, né, e também ajudo o Instituto Vida Bezerra de Menezes daqui de Brasília, tem um aqui também, né, e sempre que a gente pode, a gente está ajudando também aí as gestantes carentes, as crianças também. Tá? Muito bem. Deixa eu fazer mais duas perguntas aqui. Podemos dizer que quem tem ansiedade ou pânico tem depressão? Não necessariamente não. Uma ansiedade aliás, dizem que a ansiedade é mais comum até do que a depressão. Curioso isso, né? O Augusto Cury, que é psiquiatra, ele defende isso nas suas obras, né? A ansiedade, um pouquinho, é natural, é saudável. O problema é quando ela está naquele nível elevado, tóxico, durante muito tempo, né? Você vive ansioso, então tem que tratar isso, né? Inclusive tem até medicação que é para pressão alta, e que ajuda a combater a ansiedade. A minha psiquiatra recomendou isso para mim. Não, né? Eu sei que você está tomando, eventualmente, né? Eu não uso os calmantes, não, é muito eventual. Eu tenho lá só como SOS, como ela fala. Mas aí ela fala, você pode usar esse aqui, que é um anti-hipertensivo bem baratinho, é muito tranquilo, não afeta a minha pressão arterial, e ele dá aquela tranquilizada, sem mexer no psiquismo. É curioso, mexe em outra coisa que acaba acalmando lá o corpo e a mente. E aí, não é a mesma coisa. O que pode acontecer é que o pânico, se a pessoa começar a ficar muito presa dentro de casa, etc., não conseguir mais trabalhar, começa a gerar uma chamada depressão secundária, tá? Mas são coisas distintas, né? As três coisas, tá? Muito bem. Eu acho que talvez aqui já tenha respondido. A ansiedade, o espírito já traz de vidas anteriores ou não necessariamente? Obrigado, Sandra, pela sua pergunta. Olha aí, você está fazendo muito bem, que nem Kardec. Kardec, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5º, ele vai dizer, né, que chama Bem-aventurados os aflitos, ele vai dizer, né, que se... Aliás, não, eu agora me confundi. Ele vai dizer que existem as causas atuais dos sofrimentos, o capítulo 5º mesmo. E se você, como todo efeito tem uma causa, se você não encontra nesta vida a causa, ela pode estar em vidas passadas, é verdade. Né? Por exemplo, eu trazia um sentimento de culpa de vida passada. Né? Não sabia, era inconsciente, mas estava me incomodando, provocando depressão. Né? E aí foi interessante que veio uma palestra mediúnica, eu não sou médium ostensivo não, mas veio numa manhã, eu saí anotando os tópicos que apareciam na minha mente, com muita facilidade, chamada auto-perdão, felicidade sem culpa. Muito importante a gente se perdoar, né? Porque senão a gente não consegue nem cumprir o mandamento maior de amar a si próprio, do mesmo modo que a gente deve amar o nosso próximo, né? Que é amar o próximo como você deve amar a si mesmo. Então, é importante. E aí podemos trazer, sim, essa ansiedade, mortes violentas. Se a gente tirou nossa vida numa vida anterior, às vezes a gente pode desenvolver uma fobia, não é? Por isso também que tem a terapia de regressão a vivências passadas, que se for para fins terapêuticos, não é? Como tem uma palestra muito interessante do Alberto Almeida sobre esse assunto, a gente tem também uma palestra sobre terapia de regressão a vidas passadas, tá? Não por curiosidade, os espíritos não recomendam jamais, tá? Mas se for para fim terapêutico, tratar uma fobia, uma questão dessa, pode ajudar também, tá? Então pode ser desta vida ou de vidas anteriores, mas normalmente não é nada agradável lembrar de vidas passadas. Normalmente a gente vai lembrar de mortes traumáticas,
E lembrar só não é terapêutico, você tem que lembrar e ressignificar, tem que fazer uma psicoterapia em cima daquele conteúdo. É verdade. Então, às vezes é melhor ficar só com as broncas que a gente tem aqui mesmo. Tudo é para o nosso bem, não é? O esquecimento do passado. Isso. Então, meus irmãos nazarenos, bom, antes de passar e encerrar com você, quero só lembrar a quem está nos assistindo e quem vai nos assistir logo mais, quando a nossa live estiver aí postada, né, a gravação do YouTube, que vocês podem assistir essa live tanto no nosso canal, como tantas outras palestras maravilhosas do Nazareno Feitosa, no YouTube Nazareno Feitosa. Então, como eu falei no início, você se inscreve lá, assiste as palestras, dá o like, né, prestigia, compartilha com aquelas pessoas que precisam. Eu já fiz isso com várias palestras do Nazareno, lá no seu YouTube, e é fantástico, muita coisa boa para a gente. Você passa o dia inteiro de palestras dentro de casa, ouvindo, fazendo as coisas no carro, são fantásticas, né? Então a gente só tem mesmo que agradecer a sua presença, meu amigo, que está sempre junto conosco, um dos fundadores honorários do Instituto Espírita Vida de Pernambuco, né? A gente considera você como fundador também da nossa casa, o carinho que a gente tem muito grande por você, sempre. Sempre que chamamos, você está pronto para nos atender, participando de todas as maneiras aí, com a instituição. E não poderíamos encerrar as atividades de palestras do Instituto Espírita Vida, do Setembrando, do mês de setembro, a não ser com a sua palavra tão consoladora, tão acolhedora e esclarecedora. Tá? A gente agradece muito e eu gostaria que você desse as suas últimas observações para a gente ir fazer a nossa oração. Japunã, meu querido, eu que agradeço a oportunidade. O meu trabalho é o mais fácil. Eu estou aqui, estou dentro da minha casa, falando aqui para o celular, muita tranquilidade, né? O meu trabalho é o mais fácil. O trabalho de vocês aqui é maravilhoso, indo aí na beira-mar, panfletando as campanhas em defesa da vida, o trabalho de vocês mantendo essa casa, né, desde o início e com muita dificuldade. Quanto maior a dificuldade, maior o mérito da ação. Está lá na questão 646 do Livro dos Espíritos, né? Então, que Deus abençoe vocês, nos fortaleça, tá? Para a gente encerrar, vou colocar aqui os slides novamente, só para a gente encerrar com um poema. Acho que tem poema aqui nesses slides, tem sim. A gente lembrar da frase de Jesus, não está escrito, vós sois deuses. Olha lá, ele pergunta em João 10:34, remetendo a Salmo 82, que diz, vós sois deuses e filhos do Altíssimo, todos vós são filhos de Deus, somos filhos de Deus. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que esta. Olha a importância das obras, do trabalho no bem, né? Vós sois o sal da terra, a luz do mundo. Brilhe a vossa luz, e resplandeçam vossas boas obras diante dos homens, para que eles glorifiquem a Deus, nosso Pai, que está nos céus. Olha a importância das obras, mais uma vez. E quando a gente estiver aflito, ansioso, tristinho, preocupado, querendo entrar em pânico, questionando onde está Deus, vamos lembrar do poeta sergipano, aí nordestino, espírita, já no mundo maior, José Soares Cardoso, do livro de mesmo título. Né? Vai ser a nossa poema prece de encerramento. Onde está Deus? Onde está Deus? Pergunta o cientista. Ninguém ouviu jamais. Quem ele é? Responde às pressas o materialista. Deus é somente uma invenção da fé. O pensador dirá sensatamente, não vejo Deus, mas sinto que ele existe. A natureza mostra claramente em que o poder do Criador consiste. Mas o poeta dirá com segurança de quem afirma porque tem certeza. Eu vejo Deus no riso da criança, no céu de Recife, no mar de Pernambuco, na luz da natureza. Contemplo Deus brilhando nas estrelas, no olhar das mães fitando os filhos seus, nas noites de luar do sertão nordestino, claras e belas, que em tudo pulsa o coração de Deus. Eu vejo Deus nas flores e nos prados, nos astros a rolar pelo infinito. Escuto Deus na voz dos namorados e sinto Deus na lágrima do aflito.
Percebo Deus na frase que perdoa. Contemplo Deus na mão que acaricia. Escuto Deus na criatura boa. E sinto Deus na paz e na alegria. Eu vejo Deus no médico. Olha, todos os nossos profissionais de saúde, né? Não só os médicos, salvando. Presinto Deus na dor que nos irmana. Descubro Deus no sábio procurando, como Allan Kardec, compreender a natureza humana. Eu vejo Deus no gesto da bondade, escuto Deus nos cânticos do crente, percebo Deus no sol, na liberdade, e vejo Deus na planta e na semente. Eu vejo Deus, enfim, por toda parte, que tudo fala dos poderes seus. Descubro Deus nas expressões da arte, no amor dos homens também sinto Deus. Mas onde eu sinto Deus com mais beleza, na sua mais sublime vibração, não é no coração da natureza, é dentro do meu próprio coração. O reino de Deus está dentro de vós, ensinou-nos Jesus de Nazaré. Muito obrigado, meus amigos. Deus abençoe. Está aí as nossas redes sociais. O YouTube agora é só Nazareno Feitosa. Estava muito grande, o pessoal estava tendo dificuldade de encontrar. É isso aí. Meu irmão Nazareno, que Deus te abençoe. Que a paz de nosso Jesus Cristo e que o manto querido de Maria de Nazaré continue abençoando a tua casa, a tua família e todos os que estão ao teu redor. Sim, a disciplina também vai ajudar muito a gente ter menos ansiedade. Viu? Colocar o serviço todo em dia. Muito bem. Um abraço. Que Deus abençoe. Deus. Obrigado, Nazareno. Gente, Deus abençoe todos vocês. Terça-feira estamos juntos novamente para encerrarmos o mês em defesa de valorização da vida, com um debate com todo o nosso grupo, né, da terça-feira, sobre a temática da vida, e cada um trazendo a sua contribuição, ok? Fecharemos o mês com todos contribuindo com a atividade. Que Deus nos abençoe, que Jesus nos ilumine hoje e para todo sempre.